Teve outra que foi a Momo. Aí nesse era o coronavírus. Sempre tem uma novidade. Mas Sim, não tem ligo pra isso, porque é tudo invenção do povo. Menos o coronavírus, né? isso é tenso, né? Vamos lá. Gente, eu vou falar para vocês hoje, nosso primeiro conteúdo vai ser esse, a teoria da deriva continental. Então, o que era que essa teoria dizia? Que os países todos eles ficavam juntos, mas aí com o tempo, por causa das placas tectônicas da gravidade, eles foram se separando. Isso. Oi, pode falar, Emanuel. Perguntas abertas ou fechadas? Fechadas. É para prova sim, Gustavo. Então, a gente estava falando sobre, nas aulas que nós tivemos sobre a teoria da deriva continental, a gente viu que vamos trocar todos os continentes de todos os países por continentes. Então, nós tivemos aí todos os continentes, todo esse bloco de rochoso, né? Formou em um tempo na história um só continente, na história geológica, tá? Um tempo geológico, tempo da Terra. Então aí nós tivemos uma grande junção de todos esses continentes, formando o enorme continente chamado de Pangeia. Esse continente, por sua vez, ao passar dos anos, ao passar do tempo, ele foi se separando. As ações lá dentro da Terra, a força, né, que atua dentro da Terra, fez com que o magma fosse para lugares diferentes, aquelas correntes de convecção, lembram? Correntes de convecção que faz com que o magma tenha um movimento e, consequentemente, as placas tectônicas se movimentem também. Então, essas correntes de convecção levaram essas placas a se dividirem, formando o que a gente tem hoje, todos os continentes organizados como nós temos hoje. Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Inicialmente, gente, o mundo era um só, e existia apenas um continente, né, denominado de Pangeia. Com o passar dos anos, dos milênios, as placas tectônicas elas foram se movimentando, o que proporcionou a fragmentação desse enorme bloco rochoso. Até aí vocês entenderam? Sim. Aí eu tinha a primeira Sim. Pangeia. Depois da Pangeia, eu tive depois mais dois continentes. Quais foram eles? Lausia, A professora, a Laurásia e a Goldana. Gondwana, isso. Laurásia e Gondwana. Então, o que foi que fez qual foi a força que fez esses continentes se afastarem? as placas As placas tectônicas, a força da tectônicas, placa as Isso. placas Mas as placas tectônicas. tectônicas sozinhas, elas não conseguem se movimentar. Elas precisam de uma força que a gente chama de correntes de convecção. Anotem aí no caderno de vocês. Peguem um caderninho de vocês e anotem assim. Pangeia, Pangeia, grande continente. Repita, por favor. Pangeia, tracinho, grande continente. Aí vocês colocam depois de grande continente tracinho. Teoria, que fala que todos os países já estiveram juntos em um só continente, mas se separar ao longo dos tempos pelas placas tectônicas. isso, que todos os continentes estiveram juntos. Teoria,
que dizia que todos os continentes estavam juntos. 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 Isso. Aí você coloca abaixo disso. É ponto final aí. Depois coloquem abaixo. Primeira fragmentação da Pangeia. Aí você coloca um tracinho e coloca Laurásia. É primeiro o quê, professor? Primeira fragmentação da Pangeia. Vocês sabem que fragmentação é a mesma coisa de divisão, não sabem? Aí quem lembrar que fragmentação é divisão, coloca fragmentação. Quem não lembrar, coloca divisão. Coloca aí, primeira divisão da Pangeia. Tracinho. Aí você coloca Laurásia e Gondwana. É, professora. Aí, ponto final. Aí coloca depois na outra linha. Como é o nome da outra? Glanduânsia, é? Gondwana, essa daqui que tá nessa... Aqui, ó, no slide. Isso. Antes de ser separada totalmente, foi dividida em duas partes. Exatamente. Então, a primeira fragmentação dividiu a Pangeia nesses dois continentes, que era Laurásia e Gondwana. Aí coloca abaixo assim. A movimentação das placas tectônicas só é possível graças ou por causa às correntes de convecção. Professora, a movimentação das placas tectônicas é o quê? Só é possível. Ô, professora, está com nós em cima do nome aí. Oi? Aí. Só é possível por causa das correntes de convecção. As placas tectônicas se movem, o magma sai, cria ondas muito fortes, essas ondas ficam empurrando, né, professora? Saía também, né? Isso aí. Tudo isso acontece por causa dessas correntes de convecção. Convecção, o nome? É. O que é isso exatamente, professora? O que é isso exatamente? Movimentação das placas tectônicas e o quê? Só é possível. E a prova da senhora é prova. É revisão para a prova. Graças a correntes de convecção. Tá vendo essas O que é setinhas isso mesmo? Eu aqui? esqueci agora. Tá vendo essas setinhas aqui? Sim. Essas setinhas, elas estão dizendo assim, olha, as correntes de convecção é como se for, se você coloca, por exemplo, água no fogo, e você coloca folhas de louro, folhas de boldo na sua água, elas vão ficar quietinhas quando ela estiver fervendo? Eu não sei, eu nunca coloquei essas folhas. Então faz o seguinte, quando a mãe ou o pai de vocês, um adulto, estiver em casa, vocês vão pedir. Elas ficam, mas depois de muito tempo a água foi borbulhando, aí elas ficam meio que se movimentando. Isso, mas todas se movimentam para um lado só ou fica cada uma para um lado?
Cada uma pro lado, né? Que vai pra direita, uma pra esquerda, Exatamente. uma pra frente. Por que elas se movimentam? Não é por causa da temperatura? Que vai Por causa que a aumentando pressão tá empurrando elas. A pressão da água tá empurrando. e isso vai empurrando, principalmente por causa das elevadas temperaturas que a água vai chegando, porque no começo, quando a água chega em temperatura ambiente, não acontece isso. Elas ficam paradinhas ali. À medida que A a água água tá vai meio que esquentando, né, professora? oi? A água tá evaporando, né? Tá borbulhando, né, professora? Isso. Aí, à medida que a água vai evaporando, ou vai fervendo, vai esquentando, essas folhas começam a ir para lados diferentes. Da mesma maneira acontece dentro da Terra. A gente sabe que é muito, muito, muito quente dentro da Terra, lá perto próximo ao núcleo, naquela parte do magma. Então, a pressão dentro da Terra vai fazendo com que cada placa tectônica vá se movimentando para lados opostos, como nessa imagem aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui só um minuto. Aqui, ó. Então, vejam que as setas elas vão para diversos lados. Isso são as correntes de convecção, ou seja, a força que está dentro da Terra, desse magma, a pressão, a temperatura ela é tão alta ali dentro que faz com que esse magma se movimente de maneiras opostas, diferentes, para lados diferentes. Consequentemente, as placas tectônicas se afastam ou se juntam por causa disso. Então, hoje, depois da aula, se tiver adulto em casa, tiver alguma folha aí de louro ou de boldo, pede para sua mãe ajuda, pede para ela colocar no fogo e observa para você ver. Imagina que as placas tectônicas também fazem isso, tá bom? Aí tá tudo certo sobre esse conteúdo, deriva continental? Sim. Então, aí, outra coisa, o que foi que aconteceu com essa teoria da deriva continental? A gente sabe, né, que tudo isso foi ocasionado por causa dessa movimentação dentro da Terra, das placas tectônicas e tudo mais. Só que, quando o Alfred Wegener, foi quem observou isso, que os continentes eles já uma vez já estiveram juntos, perdão, ele começou a pensar o seguinte: como eu posso provar que isso aconteceu? Bem, ele pegou um mapa, jogou no chão, o mapa mundo, e ele observou que as placas, que os continentes eles se encaixavam como se fosse um quebra-cabeça. Então foi o primeiro indício de que os continentes já foram juntos. Mas isso não era suficiente. Alfred Wegener precisou procurar mais pistas, ele precisou procurar mais provas. Então ele começou a ver que algumas espécies que tinha, por exemplo, na América do Sul estavam lá na Europa ou lá no continente africano. Ele começou a entender que só foi possível encontrar esses animais da mesma espécie, do mesmo tempo, por causa da teoria de que um dia esses continentes já estiveram juntos, foram uma massa de terra só, um bloco rochoso só. Então, Alfred Wegener começou a dizer assim, olha, se tem, por exemplo, um animal aqui e tem outro igual ali, no outro continente, com o mesmo tempo, é um animal da mesma espécie. Eu encontrei fósseis em continentes diferentes e no tempo. Eu só podia ter esse deslocamento desse animal se essa terra fosse junta, então eu posso dizer que um dia os continentes já formaram um só. Não tinha avião nesse tempo para deslocar um animal da América do Sul para a África, por exemplo. Navio nem pensava, não existia nenhum homem. Então, só foi possível entender isso graças a essa teoria das placas da deriva continental, que Alfred Wegener criou. Aí, a gente entra nas rochas. Qual era a rocha que podia fossilizar, que conseguia deixar um animal intacto, o fóssil de um animal intacto ali? Eram as rochas magmáticas, as rochas ígneas ou as rochas sedimentares? Rochas sedimentares. Rochas sedimentares. Isso. Então, a gente sabe que nós sabemos que a formação das rochas sedimentares, elas acontecem por causa da fragmentação das outras rochas. Essas rochas, elas são levadas pela água, pelo vento, e são depositadas, ou seja, são jogadas em um lugar mais baixo, geralmente numa planície. Então, por exemplo, hoje eu tenho aqui esse galinho de uva. Estão vendo?
Estão vendo? Sim. Então, hoje eu tenho esse galinho de uva, aí choveu, aí faz. Vamos usar aqui a minha tigelinha como se fosse uma planície. Então, olha, deixa eu me enxergar aqui para me conseguir dar o exemplo para você. É que eu não tô entendendo muito. Vê o quê? Essa daqui, ó, minha tigelinha. Ah, nossa câmera, eu tava do slide. Isso, vamos pensar que isso daqui seja uma planície, tá? Aí, vem aqui, choveu. A água da chuva trouxe um bocadinho de rochas, de fragmentos de rochas. E saiu do relevo, vamos pensar que aqui eu tenho um relevo, veio com a chuva e depositou aqui. E aqui ficou a rocha e o meu galinho de uva. Aí choveu de novo. E aí eu tive outra camada de rocha, de fragmentos de rocha. Fez assim, ó. O meu galinho de uva ficou o quê? Coberto. Agora ficou caído, né? Peraí. No caso, você quer dizer que, tipo, forma uma camada, vem algum osso, sei lá, algum fóssil, aí vem Isso. outra camada e cobre. Só que vem várias camadas. A pressão dessa terra, ou seja, o peso que cada uma dessas camadas vai exercer sobre o meu galinho aqui, vai fazer com que ele fique junto da rocha. E aí ele se transforma, ele vira parte daquela rocha também, da rocha sedimentar. Mas ele conserva as suas propriedades. Então, quando um arqueólogo ou um paleontólogo, que são quem estuda esses fósseis, eles encontram esse fóssil junto, fundido na rocha. Há um processo de fundição, eles se juntam o osso, aquele animal, aquele vegetal, na rocha e torna-se um fóssil. E aí permite com que alguns estudiosos dessas áreas consigam descobrir a idade, como foi o processo, que animais existiram, que nem existem mais hoje, como os dinossauros. Então, todo esse processo é ocasionado principalmente pelas rochas sedimentares. Então, se eu colocar na prova isso, você tiver a foto de um fóssil lá, a imagem de um fóssil, e eu perguntar qual é o tipo de rocha responsável por aquilo, com certeza, sem sombra de dúvidas, marque um X assim, tchará, na sedimentar. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver o nosso próximo conteúdo. E aí a gente agora vai para o relevo, né? Relevo lindo, maravilhoso, está aqui. E eu quero saber quais são os relevos, qual é o tipo de relevo mais alto que eu tenho. Montanhas. As montanhas são as cadeias de montanhas. Então, olha, vamos observar aqui que na planície são o relevo mais baixo, mais plano que eu tenho. Geralmente vai estar próximo ao mar. Isso. Sempre que eu estiver próximo ao mar, eu vou estar em uma planície. Ela se localiza no nível do mar. Isso, no nível do mar. Agora, eu vou ter... Depois da planície, eu vou ter os planaltos, que já são mais íngremes. Antes disso, eu tenho chapada. De montanha. Tipo um homem de montanha. Vocês estão vendo que eles vão se elevando, ó, o relevo ele vai se elevando. Ó, eu tenho uma parte plana, eu tenho uma parte um pouco alta, que eu chamo de chapada. Por quê? Porque eu tenho uma parte alta do relevo, mas em cima é plano. Depois da chapada, eu tenho a escarpa, que é uma encosta, é aquela parte difícil de subir do relevo. Sabe quando você quer chegar lá em cima na montanha ou na serra, mas você tem que passar pelaquela parte íngreme, aquela parte bem acentuada, aquela parte... Você pega uma lança, você enfia e pousa nela para escalar. Isso. As escarpas são encostas íngremes de um penhasco, né? Então, sempre que eu tiver esse fator de inclinação, ou se for íngreme, eu vou pensar em escarpa, tá bom? Agora, quando eu chego no topo, eu já vou ter um planalto. É a área mais elevada que as chapadas, né, professora? Mais elevado que as planícies, que as chapadas. E eu vou ter ele cercado por escarpas, né? Vejam que aqui eu não tenho, olha, essa inclinação aqui não é igual a essa, é? Não, essa daí é mais subir. Isso. Essa daí é bem com a rampinha. Isso. Então,
Geralmente, um planalto, exatamente, é como se fosse uma rampinha. Um planalto, ele vai ser cercado por essas escarpas ou rampinhas, como vocês usaram. Depois eu vou ter Você pode depressão. cair. A depressão é a Depressão relativa é aquela que está acima do E nível do mar. Depressão e absoluta depressão está abaixo absoluta do que nível do está mar. abaixo do nível do mar. Eles estão tops, eu estou muito orgulhosa. Eu vou embora tão orgulhosa no mundo que só Jesus na minha vida. Então, esses são os tipos de relevo. E as montanhas, né? Um conjunto de montanhas forma uma Uma serra. cordilheira. Coloquem aí, anotem aí essa coisa, isso no caderninho de vocês. Formar o quê, conjunto de professora? Um conjunto de montanhas forma uma cordilheira. Ou cadeias de montanhas. Cordilheira é mais fácil. Mas coloquem também cadeias de montanha, que elas são conhecidas dessas duas formas. Pode ter questões com cadeias ou com cordilheiras. Cadeias de montanhas. Para mim parece que uma montanha foi assaltada. Repita tudo que disse. Sim, um conjunto de montanhas pode ser chamado de cordilheira ou cadeia. Onde ficam as montanhas mais barra pesada do mundo. Cadeias de montanhas. Isso, aí a gente tem o Himalaia, né? Como uma dessa peso pesado. A maior cordilheira do mundo tem o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo. Lá na Ásia, o Monte Everest, ele pode, na Ásia não, no mundo inteiro, ele pode ser chamado de teto do mundo, por ser tão alto e ainda continuar crescendo. E o nosso último conteúdo para ser revisado Professora, tá foi certo que a chapada ela é menor que o Pronato, né? isso. Ok. E aí eu tenho as curvas de níveis e o terraceamento. Essa aqui, o Curva de nível, terraceamento, professora. é a primeira. Eu tenho a vegetação fazendo curva. Enquanto o terraceamento, eu faço no próprio relevo, é como se fosse degraus. Então, se eu ver uma imagem como degrau, parecendo degraus, o nome dessa técnica é terraceamento. É É terra, usado em é terrenos porque a íngremes. água, quando ela bate, professora, e aí ela vai errar alguma coisa, mas já corta a cabinha, vai diminuir a velocidade da água e aquela poça que ela roubou, aí ele vai continuar lá, só que vai estar em outro lugar. Isso. A água ela perde força à medida que bate nesse relevo íngreme por causa dessas curvas de nível, por causa desses degraus que é feito no terraceamento. Até aí tudo bem? Sim.